Pastor reformado cai em pecado. Isso mesmo, Steven Lawson, né, pastor da Trinity Bible Church em Dallas, né, conhecido muito aqui no Brasil pelos seus cursos aí no Ministério Fiel e suas pregações também no Ministério Fiel, caiu em pecado. Segundo a própria igreja, diz que ele estava em um relacionamento inapropriado com uma mulher, e sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso canal de hoje, no Amigo Jesus, e eu quero comentar um pouco, né, sobre essa questão aí que aconteceu e que nunca é bacana a gente falar, mas eu quis falar justamente pelo fator do Steve ser um pastor que marcou muito a minha vida na questão aí da teologia reformada, né? Quando ali eu estava transitando de pentecostal para reformado, eu lembro de assistir muito as mensagens dele ali nas conferências fiéis. A conferência fiel para mim é maravilhosa, é sensacional. A editora fiel e o ministério fiel é maravilhoso. É um ministério muito bíblico, muito ali embasado nas Sagradas Escrituras. E as pregações de Steven Lawson, elas eram maravilhosas, elas eram assim, lindas. E realmente traziam ali a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e eu lamento muito isso ter acontecido. E a primeira coisa que a gente tem de reflexão sobre isso é que ninguém está isento, né, de cair ali em pecado, de afastar da fé, de fazer alguma coisa que desagrada ao próprio Deus. Por isso que Paulo ele escreve que aquele que está de pé, né, ou aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé. Então a gente precisa entender a profundidade dessa palavra, que muitas das vezes a gente olha e a gente pensa assim, não, tá tudo tranquilo, tá normal, eu estou vivendo uma fase ótima na fé, eu não estou, né, caindo em pecado e nem fazendo nada, e estou aqui na igreja e tudo mais. E aí muitas das vezes a gente julga estar de pé, e quando a gente menos percebe, quando a gente menos ali tá esperando, a gente dá um vacilo, a gente cai em alguma tentação, a gente dá bola demais ali para alguma tentação. Então a gente precisa vigiar e redobrar ali a nossa vigilância acerca, né, dessa questão que é lutar contra o pecado. Então a gente precisa de fato reiterar isso, reiterar essa questão de prestar atenção e entender que todos nós ainda somos tentados pelo pecado e precisamos fugir do pecado, para que isso que aconteceu sobre a vida do Steve não caia ali sobre a nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. E eu quero perguntar, será que a gente tem de fato vigiado? Será que a gente tem de fato visto essa questão aí de não conversar ali com o pecado? O próprio Paulo ou a Bíblia fala para a gente fugir. Eu não lembro se é Paulo agora, mas a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Então, nós devemos fugir da aparência do mal. E é uma coisa que a gente precisa entender que é muito complicado, né? A gente precisa lidar com o pecado aí de forma séria e a gente precisa fugir, porque às vezes uma queda, uma falha, faz aí a gente acabar com a nossa vida com Deus e isso é muito complicado. E eu tenho algumas coisas para comentar, porque muitas das vezes você vira e fala assim, mas Rafa, como que alguém que está no ministério acaba caindo em pecado, ou isso acaba acontecendo? Eu tenho um pensamento, uma reflexão sobre isso que eu vou falar com você, mas antes, né, de eu falar isso com você, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Loures, sejam bem-vindos aqui no Amigo Jesus, um canal que a gente fala sobre teologia, vida cristã, sobre relacionamento, que a gente fala da fé, que a gente fala da Bíblia, né? Tem 6 anos aí que eu sirvo na igreja com jovens também, estudo aí muito a questão aí teológica, né? Já fiz seminário e tudo mais, e também trabalho com histórias em quadrinhos, e meu projeto de história em quadrinhos é justamente de levar a boa teologia aí para os jovens, para os adolescentes e para as crianças também. Continuando aí aquilo que eu acabei falando com vocês, por que as pessoas, mesmo depois do ministério, elas caem em pecado? Gente, uma das coisas que eu acabei entendendo, foi que você entrar no ministério, não muda a tentação chegar até você. Essa é a primeira questão, a tentação continua vindo. E muitas das vezes também, quando você entra no ministério, as oportunidades de pecar, elas continuam vindo. E dependendo de onde você está, elas até aumentam. Então, a gente precisa entender que, mesmo a pessoa estando no ministério, a tentação ela vai continuar acontecendo. Por isso que quem está no ministério não deve
nunca, mas nunca deixar de vigiar. Não deve, aliás, nenhum cristão deve deixar de vigiar. Mas muitas das vezes, por estar no ministério, isso pode acontecer, isso pode aumentar. Tem pessoas que estão no ministério, mas que acabam relativizando sim ali a questão do pecado. Tem pessoas que às vezes quer pecar com quem está ali, né, em cima no ministério. Outro dia eu estava vendo uma história de um pastor que teve que mudar de igreja porque foi uma mulher e ficou apaixonada com o pastor e o pastor era casado. E aí o pastor mudou de igreja para que não acontecesse nada de estranho, né? Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que ninguém, por estar no ministério, está acima da palavra de Deus, está acima daquilo que a Bíblia chama ou não de pecado. Então a gente precisa de fato entender, e muitas das vezes o motivo de muita gente cair é por conta dessas questões. E a igreja do Steve Lawson, o que ela fez depois disso? Ela fez aquilo que eu acho muito bíblico, que foi o seguinte: os anciãos se encontraram com Steve e os anciões se encontrarão com Steve e continuarão a acompanhá-lo e orar por ele com o objetivo final de seu arrependimento pessoal. E aí eles continuam: à luz disso, que possamos ser lembrados que todos somos pecadores e Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Cristo continua sendo cabeça da sua igreja, que é maior do que qualquer homem caído. Jesus Cristo continuará a liderar sua igreja e a Trinity Bible Church aqui em Dallas, assim como ele tem feito desde o início do trabalho em 5 de janeiro de 2018. Né? Ou seja, e aí eles continuam: os presbíteros têm concentrado na exposição bíblica unida por vários homens que preenchem o púlpito a cada semana. O Senhor estava construindo Trinity Bible Church de Dallas bem antes de Steve se tornar o pregador principal, e ele continuará a construir sua igreja muito depois de Steve ou qualquer outro. E eles ainda continuam: pedimos orações pelos presbíteros, por nosso corpo e por Steve e sua família. Vamos sempre ter em mente aquelas palavras de 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Finaliza a nota. Nota sensacional dessa igreja, que é o que precisa ser feito quando algum líder aí ele acaba vacilando. A primeira coisa que eles fizeram foi mostrar o que estava acontecendo. Eles não pegaram e esconderam, como a gente tem aí muitas igrejas no Brasil tomando essa decisão. Quando o líder vai lá, ele cai na fé, eles simplesmente decidem esconder e não ali mostrar de fato que a igreja está tratando. Segunda coisa que eles fizeram: acompanhar a pessoa, acompanhar junto, tá lado a lado, tá no processo ali de arrependimento, né? Muitas pessoas já me questionaram: Rafa, por quanto tempo a igreja deve aplicar disciplina? Deve. E por quanto tempo que deve ser aplicada? É 6 meses? É 1 ano? Cara, a Bíblia coloca até a pessoa se arrepender. E é isso que eles colocam na nota. Eles falam: olha, nós vamos acompanhar o Steve até que haja o seu arrependimento pessoal. E é isso que tem que acontecer, né? A própria Bíblia tem versículos incentivando a gente a ajudar os irmãos a superarem os seus pecados. Então acho que isso que a Trinity fez foi sensacional. Pegou, mostrou o que de fato aconteceu, já agiu ali para resgatar o irmão e colocou na nota uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: quem faz a igreja não é o pastor simplesmente, quem faz a igreja é Cristo, é ele que lidera. Se um pastor vacilou, ele acaba levantando o outro para continuar a obra, porque a obra é de Cristo. Que a gente nunca seja alguém que vacile, que Deus precise levantar outro alguém para a obra. E que se algo acontecer, que nossas igrejas tenham a mesma sabedoria que a Trinity Bible Church, que fez de acordo com aquilo que a Bíblia ordena. Quem dera que no Brasil fosse assim, né? Às vezes o pessoal quer proteger quem está fazendo, né, essas questões. E isso é muito complicado, isso é muito ruim. Eles fizeram do jeito correto e agora estão tratando aí o próprio Steve. Eu espero que ele, sim, trilhe o caminho do arrependimento, né? Que ele e sua família sejam restaurados e que, se Deus quiser, ele volte para o ministério e bata palmas para a Trinity pela atitude que ela fez. O que você acha disso? Você acha que a Trinity está certo? Você acha que o Brasil tinha que seguir igual? Você acha que a gente aqui no Brasil está igual ou está muito diferente? E o que você acha disso tudo? Você acha que a igreja está vigiando? Não deixa de comentar. Outra coisa que eu quero falar com você é que, se você quer receber esses vídeos antes, não deixa de ser membro do nosso canal. Valor
de R$ 2,99, a partir de R$ 2,99, dá nem ali para pagar um café, mas você recebe esse conteúdo antes. E eu quero fazer, gente, conteúdos exclusivos aqui para os membros, inclusive até mesmo curso de teologia para quem for membro, né? Eu estava pensando até mesmo fazer um curso ali de pregação, ou então até mesmo sobre o Apocalipse. Então não deixa de ser membro, receber esses benefícios, né, aqui do nosso canal e incentivar a gente a continuar crescendo no nosso canal, como esse microfone que foi comprado aí com a ajuda dos membros aqui do nosso canal. Se você também quer conhecer o nosso trabalho com jovens, né, e esse material de evangelização, eu te convido para conhecer Supermanos. Rede social está aqui na descrição. Tem a rede social do Amigo Jesus também, que a gente faz essa reflexão bíblica, que a gente fala também da Bíblia através das histórias em quadrinhos. Não deixa de ver. Essa história em quadrinhos aqui, ela é feita também para adolescentes, está R$ 35,00 com frete. Se você conhece alguém que é jovem, adolescente, eu gosto disso daqui, não deixe de estar passando para essa pessoa estar lendo, que é sensacional e a gente de fato precisa desses conteúdos. E eu quero perguntar para você o que você achou disso tudo. Curte aqui, comenta, compartilha esse vídeo e eu quero continuar conversando com você em um desses vídeos aqui que está passando na tela. Clica neles e a gente continua a nossa conversa. Muito obrigado pela audiência. A gente não deixa de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.